É isso que Deus quer fazer na minha vida e Ele também quer fazer isso na sua vida. Ele quer restaurar os seus sonhos. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades, quais problemas você tem enfrentado, mas eu conheço um Deus que pode colocar um propósito em sua vida. Um Deus que está querendo alimentar-te da verdade da palavra de Deus. Ele quer colocar sonhos em sua mente. Ele quer colocar novos objetivos. Ele quer expandir suas fronteiras. E é desse Deus que nós vamos falar no dia de hoje. Para que possamos começar, eu quero te pedir, logo agora no começo, para que você não fique com essa mensagem de hoje só para você. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Eles precisam ouvir essa mensagem que teremos no dia de hoje. Tivemos uma linda mensagem musical, teremos uma mensagem agora que o Espírito Santo irá falar a cada um de nós. E eu preciso que você, neste momento, aperte nessa opção de compartilhar, repasse esta mensagem aos seus amigos. Vai lá, aproveite este momento. Este é o momento em que nós estamos intercedendo em prol de cada um de vocês. Eu estive observando aqui que a Cleusa pediu em prol da Sônia. Cleusa, Deus está vendo o seu pedido. Nós estaremos intercedendo pela Sônia, junto com você. Olha a preocupação da Conceição. Conceição, tenha certeza de que seus filhos serão alcançados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, neste momento, estará agora alcançando a cada um deles. E nós estaremos orando para que eles possam sentir o carinho, o abraço do Espírito Santo na vida deles. Eu também vejo aqui que a Aline está pedindo pela Zena. A Maria pedindo pelo Ellison. Maria, nós vamos estar junto com você, intercedendo em prol do Ellison. Eu sei que são muitos pedidos, você pode escrever aí. Talvez não vamos mencionar todos os nomes agora, mas sempre que termina as nossas lives, nós temos a opção, nós temos ali registrado todos os pedidos que foram passados a cada um de nós, e nós podemos interceder. Por favor, coloque o seu pedido de oração agora, compartilhe essa live com seus amigos, vamos expandir a mensagem de Deus, vamos levar essa mensagem a toda a língua, a toda a raça e a todas as nações. A série que vamos começar hoje é uma série de 4 episódios, tá bom? Então, o nome da série é Escolhas, beleza? Então, cada um de nós temos escolhas a fazer. Eu acredito que logo no começo, você viu uma imagem, o nosso título da semana. Eu vou pedir para que nossa equipe possa colocar novamente a imagem para você, para que você possa observar o tema que vamos abordar durante essas próximas 4 quarta-feiras, tá bom? 4 histórias, 4 escolhas, caminhos diferentes, tá bom? 4 histórias, 4 escolhas, caminhos diferentes. Todos nós temos um propósito. Deus, Ele coloca um propósito na vida de cada pessoa. Cada ser humano, desde quando ele está no ventre materno, no ventre de sua mãe, Deus já tem um propósito. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Quero compartilhar com você o versículo 4. Jeremias capítulo 1, o versículo 4. Se você não encontrou aí, eu vou dar tempo para que você possa encontrar. O profeta Isaías, ele menciona isso. Deus não somente, ele fala assim, eu tenho um propósito, e ele é específico no propósito. Ele não simplesmente fala, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um sonho para você. Ele diz qual é este sonho. E é isso que nós vamos entender hoje. As nossas escolhas, nossas decisões, vai determinar aquilo que seremos no futuro. Vai determinar nossa salvação ou nossa perdição. Vai determinar de que lado estamos, do lado de Deus ou do lado do inimigo de Deus. Por isso, feche seus olhos. Vamos agora fazer uma oração em prol da mensagem de hoje. Oremos. Senhor, muito obrigado porque Tu estás conosco. O Teu Santo Espírito agora, Pai, irá passar e vai invadir cada coração que está assistindo essa mensagem. Ó Senhor, precisamos neste momento entender a importância de aceitar os Teus conselhos, de ouvir a Tua voz. Ó Pai, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes das lutas que enfrentamos a cada dia,
E Tu sabes, Senhor, o quão difícil foi para estarmos aqui hoje. Mas o Senhor nos deu este privilégio, atendemos a voz do Teu Santo Espírito. E hoje queremos tomar boas decisões. Queremos, com a vida de José, aprender lições para as nossas vidas. Por isso, esteja conosco, oriente-nos. É as bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar fazendo um desafio para você. Eu quero que você coloque agora neste momento, tá bom? Coloque neste momento quais são os 3 personagens que você acha que iremos abordar. Hoje o tema vai ser sobre José. Então, durante essa semana, nós vamos falar de diferentes escolhas dentro das Escrituras. Personagens que tiveram escolhas diferentes. E o rumo da vida desses personagens se difere um do outro por causa das suas escolhas. Agora, quem você acha que quais personagens iremos abordar durante essas próximas 4 semanas? Coloque aí nos comentários. E eu quero, viu, pastor Valmir, dar um presente especial para quem acertar os próximos 3. Se você acertar os próximos 3 personagens, eu quero dar um presente para você especial no final desta série. Tá bom? Então, hoje é a oportunidade. Mesmo que você está assistindo essa série, este capítulo de hoje, depois, você não está assistindo ao vivo, está assistindo depois, você vai ter a oportunidade de escrever nos comentários. E nós vamos verificar se você colocou. Falta 3. Quais serão os próximos 3 personagens, tá bom? Então vamos lá. Se você acertou 2 de 3 e você foi o único que acertou 2 de 3, então você que ganha o prêmio. Se você acertou 3 e você foi o único que acertou, você ganha o presente. Agora, se você acertou os 3, mas outros 5 acertaram também, que eu acho um pouco difícil, então você vai ter agora aí um sorteio que nós vamos fazer no último dia. Combinado? Então, escreve aí nos comentários quem são os próximos 3 personagens. Detalhe, e uma dica muito importante. Esses personagens tiveram escolhas. E as escolhas deles mudaram o rumo da vida deles. Preste atenção. O personagem de hoje tomou uma decisão logo no princípio de sua vida e persistiu nesta decisão até o final. O segundo personagem da segunda semana, ele tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas ele caiu e caiu feio. Mas a graça de Jesus o resgatou e deu uma nova oportunidade, traçou uma nova rota para este homem ou para esta mulher. Tá bom? Segundo, é uma dica. O terceiro personagem que nós vamos abordar, ele não tomou um propósito. Ele viveu uma vida rebelde contra Deus, ou seja, em rebelião contra Deus, e no final, quase no final ali, quase pecando contra o Espírito Santo, ele se arrependeu. Tá bom? E o último personagem, ele não se arrependeu. Um personagem que começou bem nos caminhos de Deus, tomou uma decisão, mas por algum motivo, por algumas escolhas que ele tomou, ele se voltou contra Deus. E o Espírito Santo não mais o alcançou, porque este se afastou de tal maneira que já não pôde mais ouvir a voz do Espírito Santo. Quem são esses personagens? Coloque aí nas suas mensagens. Eu quero ver se você vai acertar, porque a nossa série, será uma série muito especial. A série Escolhas da Vida. Que você também possa desfrutar de boas decisões e que você possa persistir nessas decisões. O capítulo de hoje, que eu pedi para você abrir, é o capítulo 1 de Jeremias, e eu vou ler o versículo agora, o versículo 4. O profeta diz da seguinte maneira: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da tua madre, te consagrei e te constituí como profeta. Jeremias está sendo usado por Deus, e o próprio Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu sonhei com você. Jeremias, eu já tinha te colocado como profeta.
Eu já tinha um propósito para a sua vida, Jeremias, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Amigo, eu quero te dizer no dia de hoje, Deus tem um propósito na sua vida. Não importa o que você pense, Deus traçou um plano para a sua vida. A grande questão de hoje é: você vai seguir o caminho que Deus quer para você? Ou você vai seguir os teus próprios caminhos? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão no dia de hoje? E para podermos analisar esse tema de hoje, vamos entrar na história de José. Eu não quero ficar somente em um capítulo, nós vamos pegar algumas partes da história de José. E no primeiro capítulo que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, nós vamos acompanhar no versículo 2. Gênesis, capítulo 37, o versículo 2. Observe agora, você está correndo lá para Gênesis, é o capítulo 37, o versículo 2. Eu quero contar para você três partes da história de José. Vamos dividir em três partes hoje a história dele. A primeira parte que eu quero abordar com vocês é a história de José e seus irmãos. Então José esteve ali com seus irmãos, e alguma lição temos ali. Segunda parte da história de hoje, que eu irei abordar com vocês, fala de José agora sendo vendido como escravo. E ali ele se torna um escravo. E nós vamos analisar esta parte da história de José. E por último, eu quero levar vocês à última parte da história de José, que é quando ele se torna governador de todo o Egito. Vamos lá? Para a história de hoje? Vamos lá. Versículo 2. O Senhor era com José. Capítulo 37, versículo 2, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ele ainda jovem. Eu quero que você analise neste primeiro ponto. José tinha 17 anos de idade quando ele tomou uma decisão. Ele, com 17 anos de idade, ele entra nos textos bíblicos. Desde quando José era uma criança, ele tomou uma decisão ao lado de Cristo. Ele se posicionou ao lado de Deus. José, quando ele encontrava com seus irmãos, os irmãos de José percebiam a presença do Espírito Santo na vida de José. José era um filho amado de Jacó. Jacó o amava, pois ele era filho da sua esposa amada, Raquel. Quando Raquel morreu, José ali era a única coisa que Jacó tinha. Ele amava tanto a José, tanto, que ele não disfarçava isso para os outros irmãos. Todos os outros irmãos tinham inveja de José. Não é correto, meu querido irmão, minha querida irmã, fazer essa atitude, ter essa atitude que Jacó teve. Eu sei que você talvez tenha um filho, 2 filhos, 3 filhos. Jacó tinha muitos filhos. Só que ele amava mais a um dos filhos. E eu sei que talvez você tenha um irmão ou tenha uma irmã, e você talvez tenha esse sentimento também de rejeição. Talvez não seja nem com seu irmão, nem com a sua irmã, mas seja com um amigo, seja com um namorado, seja com sua esposa, com seu marido. O sentimento de rejeição é um sentimento que devasta o coração do homem. E esse sentimento começou a entrar no coração ali dos irmãos de José. Um a um foi ficando com esse sentimento e eles foram cultivando esse sentimento. E esse sentimento foi invadindo seus corações. E chegou um momento em que eles começaram a querer a morte de José. José, ele era o filho amado, e ele não somente era o filho amado, ele também era um filho que contava as transgressões dos irmãos. Mas observe, não é que ele contava porque ele queria o mal dos seus irmãos. José tinha um coração puro, ele era íntegro, ele era correto. Quando a proposta chegava até ele, ele tomava uma decisão: eu não vou me contaminar com o pecado. Eu não vou fazer aliança com pessoas que não querem ter harmonia com Deus, em pessoas que estão em rebelião contra Deus. E sempre que os seus irmãos cometiam algo contra o seu pai,
José tomava a decisão de orientar os seus irmãos, de contar ao seu pai, não para denunciar os seus irmãos, mas para poder salvar os seus irmãos. Há momentos na vida, meus queridos irmãos, em que nós devemos chegar na pessoa em que amamos e precisamos dizer verdades. José era um homem íntegro, e eu quero que no dia de hoje você grave 3 coisas sobre a integridade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que tem verdade em sua boca. Você pode confiar em uma pessoa íntegra, porque a verdade sempre estará em sua boca. E quando você conta a verdade, você incomoda as pessoas. A verdade, ela dói muitas vezes, mas ela, só por ser verdade, ela é limpa, ela cura, ela restaura. Queridos irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Há momentos na vida que você precisa chegar para o seu amigo e dizer verdades a ele. Você precisa dizer algo para o seu amigo e dizer assim: amigo, eu não concordo com você, porque a palavra de Deus diz que você está errado. Mas eu estou te dizendo isso porque eu te amo. E somente um amigo pode dizer verdades. Que tipo de amigo você é? Um amigo que só diz aquilo que o outro gostaria de ouvir? Ou você é como José, que diz a verdade, não importa a consequência? Você vai perceber algo, que quando você diz a verdade, você vai incomodar as pessoas. E não somente, esse é o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês. Então vamos lá, primeiro tópico, a integridade, ela é verdadeira. Segundo, a integridade, ela mostra você como uma pessoa sincera, uma pessoa de palavra. Você não fala algo hoje e muda de ideia amanhã. Então quando você fala a verdade, você é íntegro. Quando você tem a sua palavra, você é íntegro. E quando você vive o que você prega, você é íntegro. Esses 3 passos José seguia sempre em sua vida. E ele sempre tinha tentação, aprovação contra isso. Mas ele não cedia. A vida de José foi desta forma. Chegou um momento da vida de José, se você acompanhar, ele estava ali no versículo 14. O pai de José pediu para que José pudesse acompanhar os seus irmãos, pois eles foram para uma cidade muito longe, mais ou menos 75 quilômetros de distância. E como seus filhos não estavam voltando para casa, esse pai pediu para José e falou: José, vai ao encontro de seus irmãos em Siquém. E José, como um filho obediente, largou tudo e ele foi até Siquém. Chegando em Siquém, não encontrou seu irmão, mas a ansiedade era tão grande de José, e ele acabou indo mais 22 quilômetros, pois o texto diz que ele olhou e perguntou sobre os irmãos dele, e ele falou: não, eles estão em Dotã. E ali ele andou mais 22 quilômetros. Eu imagino que José chegou ofegante. E ele observava e de longe ele começou a avistar os seus irmãos. Talvez era um final de tarde. E ele começou a olhar. Mas meus irmãos, aquela pessoa que é sincera, a pessoa que conta a verdade, muitas vezes não é benquista por aquelas pessoas que são mentirosas. Aquelas que andam com mentira em sua boca. Aquelas que não são sinceras, aquelas que vivem em rebelião contra Deus. E isso pode acontecer em seu trabalho, isso pode acontecer na sua escola, isso pode acontecer até na sua família. E isso que estava acontecendo na vida de José. José olhava para os seus irmãos, sabia que os seus irmãos não queriam o bem dele, mas José, ele seguia amando os seus irmãos. Por mais que os irmãos dele queriam tudo de mal, desejavam a sua morte, José seguia amando os seus irmãos. Naquele momento, eu imagino que aqueles homens que já tinham um sentimento, e toda vez que você coloca um sentimento de inveja, um sentimento de rejeição em seu coração, e se você permite que esse sentimento seja cultivado, que esse sentimento cresça, vai chegar o momento em que você vai começar a perder o controle contra você mesmo. Aqueles irmãos começaram a desejar a morte. E tudo que você coloca em sua mente, tudo aquilo que você fica repetindo para a sua mente, aquilo volta-se contra você. E esse sentimento, assim como aconteceu com Caim, lembra de Caim e Abel?
Abel fez a vontade de Deus. Caim não fez a vontade dele, não fez a vontade de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. E Caim ficou com raiva de Abel. Despejou toda a sua raiva em Abel. Da mesma maneira, os irmãos de José despejaram toda a sua fúria, toda a rejeição que eles tinham do pai em José. Naquele momento, eles tiveram o desejo de matar a José. Mas Rubem, olha o versículo aqui, versículo 21 diz: mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. A raiva daqueles homens era tamanha, que eles nem se importaram com a boa ação que José estava fazendo. Eles nem se importaram com o sentimento do seu pai. Porque quando você está com raiva, quando você cultiva sentimentos maus em seu coração, você perde o controle de si. Preste atenção, aqui nós temos o retrato de escolhas que uma pessoa toma. Os irmãos tomaram a decisão de matar José. Rubem, com a consciência pesada, falou: não, amigos, não vamos matar. Mas com medo de se rebelar contra os seus irmãos, ele faz uma proposta: vamos jogar ele no poço. Vamos fazer o mal, mas a minha consciência está pesada. Então vamos jogar somente no poço ele. E naquele momento que eles jogam o José no poço, José ali, machucado, ferido, com medo, não sabendo o que os irmãos vão fazer contra ele. E eles ficam ali insatisfeitos, vendo José no poço. E pensando: este homem, este nosso irmão, vai contar o nosso erro. E porque ele vai contar o nosso erro, nós precisamos esconder o erro. E o que eles fizeram? Tentaram esconder novamente o erro. E o sentimento veio no coração: vamos eliminar ele. Naquele momento aparece o versículo 26, acompanhem comigo na leitura. Então disse Judá agora a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, pois, e vendamo-lo aos ismaelitas, e não vamos ter nada a ver com o sangue dele. Olha a proposta de Judá. Há momentos na vida em que nós ficamos tão cegos pelas más companhias que escolhemos, por decisões, sentimentos que colocamos em nosso coração. Colocamos sentimentos, perdemos o controle desses sentimentos. Chega um momento que ficamos cegos e começamos a querer aplacar a nossa consciência. O Espírito Santo trabalha, mas nós começamos a dizer assim: não vamos fazer um mal terrível, vamos fazer um mal pequeno. Pecado, pecadinho, pecadão, vou fazer um pecadinho. E nessa ilusão de fazer somente um pecadinho, só isso aqui não vai fazer mal. Nós percebemos ali 3 grupos. Primeiro, José, que tomou a escolha, apesar dos seus irmãos haverem rejeitado ele, desprezar ele, por mais que os seus irmãos tinham ódio dele, ele escolheu amar os seus irmãos. Segunda opção ali que tinha, Judá, Rubem e outros ficaram com medo, ficaram com dó, mas por medo da reação dos irmãos, tomaram uma atitude covarde. Muitas vezes, por medo da pressão de amigos, muitas vezes, por medo de não ser descobertos, nós cedemos ao pecado e deixamos de usar a verdade. E vivemos contando a mentira, e você conta outra mentira para disfarçar a sua primeira mentira. Meu amigo, quebre este laço do inimigo da sua vida. Tome uma decisão hoje, a decisão de José, de contar a verdade. A verdade, ela pode doer no começo, mas ela é verdade, ela é limpa, ela é pura. Ela vai cicatrizar. E Deus vai traçar um novo plano para a sua vida. Saia da mentira, meu amigo. Por causa da mentira, muitos dos irmãos ali ficaram presos com este pecado. E tiveram que conviver com isso. Pois Jacó descobriu que o filho morreu. E eles viram o desespero do pai. E aquilo incomodava a mente deles. Cada vez que o pai chorava, eles lembravam daquilo que eles tinham feito.
Queridos amigos, eu quero dizer algo para você. Ser escravo naquela época era pior do que morrer. Quando eles entregaram José para ser escravo, foi pior do que a morte. Mas eu quero te dizer algo que está no capítulo 39. No capítulo 39, o segundo ponto que queremos abordar no dia de hoje, diz assim, no versículo 2, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Louvado seja Deus. Porque mesmo que muitas pessoas hoje estejam te perseguindo, mesmo que muitas pessoas hoje queiram teu mal, queiram a tua morte, o Senhor é contigo. Se você tomou a sua decisão, se você tomou uma posição ao lado de Cristo e de sua verdade, Cristo está ao seu lado. Mesmo que você seja vendido como escravo, mesmo que as pessoas tirem você da sua função e coloquem você para uma outra função, tire você, mesmo que você tenha que perder amigos, tenha que perder irmãos, tenha que perder o seu cônjuge, amigos, a verdade. Cristo é a verdade. Enquanto você estiver do lado da verdade, Cristo vai estar caminhando com você. Não tenha medo de ser honesto, de ser íntegro. José não tinha medo. José ficou com medo, mas o Espírito Santo entrou na vida de José. Ele começou a se lembrar dos momentos em que seu pai contava das histórias, das vitórias que ele teve no passado. E essas histórias que Jacó contava para o seu filho, estavam em sua memória. O Espírito Santo usa todas as informações que seu pai, que a sua mãe, que o pastor, que a lição da escola sabatina, que a Bíblia, que a oração, cada momento que você passou com Deus, do lado da sua palavra, são mensagens que o Espírito Santo vai colocar em sua mente, em seu coração, no momento da dificuldade. E no momento em que ele se tornou um escravo, o Espírito Santo começou a lembrar das palavras de seu pai. A coragem começou a reinar no coração de José, a esperança brilhou, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você não veja alternativas mais, Deus está do seu lado, Ele está caminhando junto contigo, Ele tem um plano para a sua vida. Siga o caminho de Deus, tome essa decisão, faça essa escolha. Chega um momento em que José brilhava de tal maneira, em que o seu próprio chefe, Potifar, no versículo 3, diz assim, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O Senhor estava com José de tal forma, que as pessoas que observavam a vida de José, não olhavam José, mas olhavam Cristo que estava atuando na vida de José. A boa obra, as atitudes que José tomava, não eram atitudes dele. Ele simplesmente tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Eu quero estar com Cristo, custe o que custar. Quando você toma essa escolha, ao lado de Cristo, quando você se posiciona de Deus, do lado de Deus e de sua palavra, o Espírito Santo começa a guiar a sua vida. Eu não sei qual é o caminho que você está traçando hoje, qual é o caminho que você está vivenciando, mas siga o exemplo de José. As pessoas vão olhar, não mais você, as pessoas irão olhar o Cristo que habita em você. Era tão evidente isso, que Potifar não podia negar. E José cresceu, e ele subiu de cargo, e ele, diz a Bíblia, que ele tomou conta de todas as coisas de Potifar. Potifar só sabia aquilo que ele tinha que comer durante o dia. Hoje eu almocei, aí, não sei, um arroz com feijão, uma salada, um brócolis, essa foi a minha comida de hoje. A minha janta foi pizza. Então ele sabia essas coisas. O restante tudo, como que está a sua empresa? Como vai os seus negócios? É com José isso. José toma conta e o que o José faz? Prospera. Está tudo em suas mãos. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito feliz e eu entendo Potifar. Lá em casa, eu aprendi... O ano passado, minha esposa precisou viajar por um tempo.
E eu tive que administrar as finanças lá de casa. E eu comecei a administrar todo o dinheiro que eu tinha. Tinha pegado o cartão de crédito. E então eu comecei a perceber que eu precisava de algumas coisas. Eu preciso de outras coisas. E quando eu fui ver, eu já não tinha muito dinheiro mais. O dinheiro já tinha acabado. Eu pensava que estava aqui, mas estava aqui. Graças a Deus, porque eu tenho minha esposa. Minha esposa estava junto comigo. E faz um bom tempo, desde quando nós nos casamos, eu tomei essa decisão. Ela tem que cuidar do dinheiro. E minha esposa administra o dinheiro de tal forma. Ela não gosta que eu fique citando o nome dela. Ela está até junto comigo aqui neste momento. Mas ela administra de tal forma o nosso dinheiro que eu sou um abençoado por Deus. Sabe, eu sinto Deus cuidando do meu dinheiro, cuidando dos meus negócios. Deus cuidando. É tão bom. Vocês não sabem a alegria que dá quando você tem uma pessoa que administra tão bem, você fica tranquilo. Alguns amigos chegam para mim e falam assim, mas eu estou apertado, estou precisando de dinheiro, e aconteceu isso. Eu fico feliz, porque graças a Deus, eu tenho uma pessoa do meu lado que me ajuda com isso. Potifar tinha essa alegria. Ele tinha José. José cuidava de tudo. Mas quando você começa a se destacar, quando você começa a prosperar, você se torna uma pessoa diferente. Você se torna até mais bonito, sabia? Uma pessoa que prega a palavra de Deus, uma pessoa que na sua empresa é um destaque, é o número 1, o empregado número 1, aquele que se destaca, ele se torna até mais bonito. A Bíblia poucas vezes menciona a beleza de um homem ou de uma mulher. Mas a Bíblia faz questão de dizer que José era bonito de porte e de aparência. José, ele tinha postura. Ele tinha beleza. E isso chamou a atenção da mulher de Potifar. Sempre quando você começar a subir, você vai começar a incomodar pessoas. E naquele momento a mulher de Potifar começou a tentar a José. Mas Deus permitiu que ele fosse provado e tentado, porque Deus tinha um plano grandioso para a vida de José. E eu quero te dizer algo, meu amigo. Deus tem um plano grandioso na sua vida. E você precisa aceitar os caminhos de Deus. José tinha palavra. Quando ele tomava uma decisão, ele não voltava atrás. Ele falou, eu sirvo ao meu Deus. Sabe o que ele disse? Olha o versículo, o que vai dizer aqui. A mulher começou a tentar a José e ele respondeu da seguinte forma, versículo 9 do capítulo 39. Ele, o meu chefe, não é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão você, porque você é sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José, ele tinha o sentimento, a sensação de que Deus estava do lado dele. De fato, Deus caminhava ao lado dele. Deus estava com ele naquele momento. Um jovem, uma jovem que está com a presença de Deus, que sente Deus todos os dias em sua vida, não pode cometer um pecado, não pode voltar contra a sua palavra, porque quando você vai cometer o pecado, você olha para o seu lado e você vê Deus. Quando você olha Deus do seu lado, você fala, eu não posso fazer isso, porque Deus é tão bom comigo. Ele tem feito tantas maravilhas em minha vida, eu não posso fazer isso. Não me peça isso. Aquela mulher naquele momento fez uma proposta para José. Falou assim, olha, ninguém está vendo. Eu vou te dar poder. Eu vou te dar riquezas, promessas. Queridos, os caminhos de Deus, muitas vezes, você não vai ter nada disso que essa mulher ofereceu. Mas se você seguir os caminhos de Deus hoje, você pode receber uma desgraça. Você pode ir para a prisão, você pode até morrer, mas a sua consciência está liberta. José se tornou escravo, se tornou um prisioneiro, mas a sua mente era livre. Deus quer te dar liberdade. Deus quer que você seja íntegro e que você seja livre para tomar a sua decisão. Dizer, eu não vou voltar atrás na minha escolha. Será que eu estou pregando para alguém que tomou a decisão há pouco tempo de se entregar aos caminhos de Deus e se batizou? Mas hoje, porque não está mais estudando a palavra de Deus, porque parou de se conectar através da oração, já está pensando em voltar atrás em sua decisão. Será que eu estou pregando para alguém que está recebendo investidas de uma mulher, de um homem no seu trabalho? Você está quase cedendo, mas eu quero te dizer em nome de Jesus,
repreende o inimigo, volte a ter um encontro com a palavra de Deus, ore mais. José se posicionou, ele jamais poderia se voltar contra o seu Deus. José foi para a prisão, e o texto termina dizendo que ele buscou uma oportunidade. José, ele não ficava com discurso de derrota. Pobrezinho do José, ele faz a vontade de Deus e tudo acontece de ruim na vida dele. Há muitas pessoas que têm sentimento de derrota em sua vida. Tudo acontece de errado, tudo vai indo mal. Eu quero te dizer, no capítulo 39, várias vezes você vai escutar a expressão, e Deus estava com José. Deus guiava e orientava a vida de José. Deus quer guiar a sua vida, Deus quer orientar a sua vida. E Deus sempre vai levantar oportunidades. E quando Deus levanta uma oportunidade, você precisa buscar essa oportunidade. Você precisa agarrar ela, cuidar dela. A primeira oportunidade que ele viu foi sendo um excelente homem. E logo ele já despertou o interesse ali do carcereiro. Aquele homem colocou José como o chefe de todos os prisioneiros. Os homens daquela prisão tinham José como conselheiro, buscava José quando tinha um pesadelo. E esses homens contaram ali um sonho, e ele revelou. A história termina dizendo que ele revelou o sonho do copeiro, e o copeiro voltaria ao palácio. Naquele período, um copeiro era aquele homem que estava próximo do rei, e ele voltaria a estar próximo do rei novamente. E ele falou, por favor, lembre-se de mim. Está escrito isso lá no capítulo 39, no capítulo 40, no versículo 15, 14 e 15. Ele faz um pedido. Querido, há momentos que a oportunidade não aparece. Aparentemente não aparece. Você precisa buscar essas oportunidades. Deus colocou para ele homens, e ele simplesmente ia fazendo a vontade de Deus. E quando ele sentiu a oportunidade, ele agarrou e falou, quando você tiver uma oportunidade, lembre-se de mim. Demorou ainda 2 anos para que José fosse lembrado por aquele homem. E quando José foi lembrado por aquele homem, foi através de um sonho que Faraó teve. A história você conhece, e ela termina dizendo que o Faraó ficou encucado, ficou pensando a respeito deste sonho. E quando ele estava ali preocupado, aquele homem envergonhado pela atitude que teve, pela bênção que recebeu, pelo amor e o carinho que José tinha para com ele. E ele se esqueceu. Olha, uma pessoa íntegra é uma pessoa que anda na verdade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não volta atrás na sua palavra. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que vive aquilo que prega. José vivia aquilo que ele pregava. Se o homem ia reconhecer ele ou não, não importava. José ia continuar buscando a sua oportunidade. José não entendia qual era o plano de Deus, mas ele sabia que Deus tinha um plano. Queridos, o plano chegou. Diz o texto bíblico que o faraó pediu para que chamasse José. Eu imagino que não foi fácil para o faraó chamar José, mas ele chamou. E naquele momento, meus queridos, surgiu a oportunidade, a grande oportunidade de José. Quando José revelou o sonho, um versículo me chama a atenção. Diz assim o versículo 38. Disse o faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura outro homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Queridos, o faraó começou a olhar e viu que o Espírito de Deus estava na vida de José. Ele começou a observar José, e ele começou a falar assim, nossa, você é incrível. Sabe o que José respondia? Eu não sou incrível. O incrível é o Espírito que habita em mim. Eu não faço nada. A única escolha que eu tomei foi me entregar a este Deus. Só que as pessoas olhavam a José e pensavam que ele era incrível. Só que a única coisa que José fez foi permitir que o Espírito Santo guiasse a vida dele. Queridos, todo o Egito foi salvo. Toda uma nação foi salva da fome. Porque Deus estava sonhando para José. Ele sonhava em José ser o governador de todo o Egito. Queridos, qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Qual vai ser o caminho que você vai trilhar com Ele? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus tem um plano para você. Se você confiar em Deus,
e se entregar a Ele hoje, Deus vai traçar uma nova rota, porque os propósitos de Deus não irá ser frustrado em sua vida. Deus tem um plano para você. Permita que o Espírito Santo atue na sua vida. Diga ao Senhor Jesus e fala assim: Senhor Jesus, eu tomei uma decisão hoje. A minha escolha hoje é me posicionar ao lado da sua palavra. Quero passar mais tempo em oração. Será que você pode tomar essa decisão ao lado de Deus hoje? Será que eu posso orar por você e por sua escolha? Semana que vem, nós vamos continuar com o segundo personagem, a segunda história. O personagem de hoje foi um personagem íntegro. José falava a verdade, custe o que custar. Era um homem de palavra. Se ele fez uma promessa para Deus, ele não voltava atrás, custe o que custar. José vivia aquilo que ele pregava. Oh meu Deus, que nós possamos viver aquilo que pregamos. Que a igreja de Deus possa se levantar e pregar. Deus é um Deus de milagres. E Deus quer fazer um milagre na sua vida. Qual é o milagre que você precisa ter hoje? Deus quer fazer. Você vai ouvir uma música agora. À medida que a Gabi cantar essa música, diga: Senhor Jesus, faça um milagre na minha vida. Assim como o Senhor fez um milagre na vida de José. Lembre-se, o milagre na vida de José não aconteceu assim. A vida de José foi um milagre. Que a sua vida também seja um milagre. Entrego minha vida, Senhor, aos teus pés, e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver nos teus milagres. É um milagre de amor. Teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que como coração quebrantado te busque em oração. Há muito que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça, vejamos tua glória e poder nessa geração. Que é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver nos teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. E o povo que se chama pelo teu santo nome, confesse humilhar, orar. Se o povo que se chama pelo teu santo nome se desviar dos teus maus caminhos e me procurar, um milagre eu farei, eu sararei. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver nos teus milagres.
promessa. Quero receber o teu Espírito em mim. Obrigado, Gabi. Que você também queira receber o Espírito de Deus, assim como José recebeu, desde sua juventude. Que você também receba o Espírito de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nos dê este grande milagre que o Senhor concedeu à vida de José. O Senhor planejou a vida de José. O Senhor sonhou com aquele garoto. Desde quando ele ainda estava na barriga de sua mãe. O Senhor já tinha um plano para que aquele homem se transformasse em um governador e libertasse toda uma nação de uma grande fome. Ó Pai, eu sei que muitas coisas que acontecem hoje em dia são coisas que acontecem por causa do pecado. E isso vai continuar. Muitas desgraças acontecem. E isso é inevitável, Senhor. Mas o Senhor quer levantar homens e mulheres, servos teus, homens e mulheres movidos pelo teu Santo Espírito, que irão realmente levantar-se neste momento em que estamos passando por momentos de dificuldades. O Senhor, através do teu Santo Espírito, vai levantar estes homens e essas mulheres para poder consolar, para trazer uma palavra de consolo, de esperança a cada pessoa que tanto precisa. Senhor, há uma fome espiritual que está em todas as nações. Há uma fome que está no coração do homem de ouvir a sua palavra. E o Senhor está levantando pessoas como José, que irão profetizar, que irão levar a tua mensagem, que serão guiados pelo teu Santo Espírito. Homens e mulheres que não irão se corromper, que serão puros, que serão íntegros. Pessoas que têm a verdade em sua boca. Homens e mulheres que não se vendem. Homens e mulheres que buscam a tua palavra e falam: realmente eu quero viver aquilo que eu acredito. Eu quero seguir estes princípios. Eu quero ser coerente com aquilo que eu falo. Ó Senhor, coloque esses objetivos em nossos corações. Por favor, Pai, não permita que ninguém aqui pense que não vai conseguir receber este milagre. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem possa ter a certeza de que o Senhor vai abençoá-los. O mesmo Deus que esteve com José, que o ajudou, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Te louvo por isso, Pai. Eu te louvo. E que o teu Santo Espírito continue falando a cada coração. Nos dê um restante de semana na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. No sábado, nós teremos nosso programa às 9 horas da manhã. Prepare você e a sua família agora, o seu coração, para ter um encontro. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Será um momento muito agradável. E esperamos a sua presença, tá bom? A série do pastor João Renato vai ter o seu fechamento no próximo domingo. Não perca. E nos te esperamos no próximo sábado, às 9 horas da manhã.